Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Muito bom dia para você. Vamos começar esse sábado com o pé direito, com o astral lá em cima e muita informação de qualidade, claro. Pode chegar que o Saúde na Mídia está só começando. E hoje vamos falar do refluxo e de tratamentos que estão beneficiando a saúde de muita gente. Dá uma olhadinha. No Saúde na Mídia deste sábado, saiba como evitar e tratar o refluxo, condição que afeta milhões de pessoas. Vamos explorar também o mundo dos tratamentos endoscópicos, como eles são utilizados na medicina e como podem ajudar no refluxo e até na obesidade. Nossa convidada é a doutora Keila Matos, especialista em endoscopia bariátrica, balão intragástrico e emagrecimento. Vamos também conhecer um outro lado da doutora Keila, no Tira-Jaleco, a sua paixão por confeitaria. E é claro que eu tô curiosa para saber o que Karina Vieira aprontou por aí nesse Tira-Jaleco. Karina, bom dia! Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal de casa. O Tira-Jaleco foi literalmente uma delícia. Então, aprendi um pouco com a doutora Kay a arte da confeitaria. E eu já fiquei curiosa e louca por um pedaço. Eu não sei por que vocês não trazem pra gente. Ô, Amanda, da próxima vez eu trago pra ti. Vamos cobrar. E você vai acompanhar essa receita deliciosa a partir de agora. Você sabia que procedimentos médicos endoscópicos estão transformando o mundo da saúde? Pois é, hoje nós vamos explorar essas técnicas inovadoras que têm revolucionado o tratamento de questões como a obesidade e até a doença do refluxo gastroesofágico. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Keila Matos Cantanhede, que é médica especialista em endoscopia bariátrica, balão intragástrico e emagrecimento. E é claro que ela já está aqui. Seja bem-vinda, doutora Keila, ao nosso Saúde na Mídia. É um prazer recebê-la. Obrigada, Amanda. O prazer é todo meu. Doutora, quando a gente fala, né, de tratamentos endoscópicos, a gente falou também de refluxo. Refluxo atinge muita gente. Muitas pessoas têm, às vezes até bebezinho passa por situações de refluxo. E como é que seria esse tratamento para a gente explicar para as pessoas que têm refluxo em casa, querem melhorar essa condição, às vezes melhora um pouquinho a dieta, mas aí depois de um tempo volta o refluxo. Como é possível tratar o refluxo? Pronto, como você mesma falou, o refluxo é uma patologia muito frequente hoje em dia. Cerca de 30% da população brasileira sofre de doença do refluxo. Então, o refluxo ele pode ser manifestado por azia, que é um sintoma que muitas pessoas já experimentaram, azia e regurgitação, e há também os sintomas atípicos, como tosse, pigarro, crises às vezes de faringite, de garganta, que as pessoas acham que devem ir no otorrino e pode ser devido ao refluxo, alterações de gengiva, de esmalte dentário, aftas. Então, tem muitas manifestações atípicas também do refluxo. E é uma situação que impacta muito a qualidade de vida do indivíduo, porque você não pode sair, se num ambiente social que você vai comer determinada coisa vai passar mal, e a azia realmente é muito desagradável, né? Causa um desconforto importante. Aumenta o abdômen, fica incômodo, a pessoa sente dores. Muitas vezes se associa com aquele empachamento, a sensação de cheio, náuseas. Aquela queimação no estômago. Exatamente. Rouquidão pode ser um sintoma também. Gente, rouquidão também, porque eu sei que tosse às vezes sim, né? Tosse a pessoa acha que está com uma questão alérgica e às vezes tem ligação com refluxo. Tosse, rouquidão, pigarro, alterações em cavidade oral, tudo pode ter a ver com refluxo. Então é uma patologia muito frequente, que impacta muito a qualidade de vida e que o tratamento está diretamente ligado a hábitos de vida. Então, a alimentação rica em gordura, alimentos gordurosos, ricos em frituras, muitas vezes com excesso de lactose, com excesso de condimentos, vão facilitar o refluxo. E hoje em dia, com situações de estresse e ansiedade, também se tem maior incidência de refluxo. Então, o refluxo é muito frequente, os sintomas são realmente muito incômodos para o paciente e o tratamento exige essa mudança de estilo de vida, né? Então, além de mudar o hábito alimentar, o hábito de vida, muitas vezes é preciso o uso de medicamentos que controlam esses sintomas. Efetivamente, nós temos excelentes medicamentos, mas que acaba que o paciente precisa usar por um longo tempo. Então, tem uma questão que às vezes o paciente não quer ficar usando altas doses de medicamento para controlar, ou às vezes não pode, porque também o tratamento é caro, né? Então, como alternativa a isso, o paciente pode ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, há até pouco tempo,
Fora o medicamento, poderia se fazer o tratamento cirúrgico. Só que surgiu mais recentemente o tratamento endoscópico, que a gente diminui o risco. Então, é um procedimento menos invasivo, onde não há incisão. Então, pela endoscopia, nós temos hoje o TIF, que é uma fundoplicatura, que é a confecção de uma válvula antirrefluxo através da cavidade oral sem incisão. Então, é um dispositivo que é acoplado ao aparelho de endoscopia e como se o paciente estivesse fazendo uma endoscopia mesmo normal. Um procedimento que dura em torno de 40 minutos a 1 hora e o paciente pode ter uma melhora da qualidade de vida importante. Em poucos meses ele se livra do medicamento e pode ficar em até 5 anos, de 4 a 5 anos, muito bem. E se ele associa a mudança dos hábitos de vida, ele controla muito melhor a sua doença. Doutora, no caso, esse tratamento com a endoscopia para o refluxo, ele seria para qual indicação? Qualquer pessoa que tem refluxo já é indicada a fazer esse tratamento ou precisa de uma pessoa que tenha um período crônico com a doença, uma certa idade para poder fazer? Ele é indicado para pacientes com doença do refluxo crônico que tenham uma resposta ruim ao tratamento clínico ou que desejem ficar sem o uso de medicamento, que pode ser uma opção até por uma questão financeira. Aqueles pacientes que têm alterações de motilidade esofágica, esofagite eosinofílica, então todas essas são contraindicações para o tratamento com o TIF, que é a fundoplicatura transoral sem cortes. A gente falou aqui também que existem outros tipos de tratamentos que você pode fazer com a endoscopia, os tratamentos endoscópicos. A gente falou do refluxo, estamos aqui falando um pouquinho dele mais, mas a gente falou sobre obesidade, emagrecimento, a gastroplastia endoscópica. Como é que funciona, doutora? O mecanismo é o mesmo mecanismo do refluxo? É totalmente diferente? O que você pode explicar pra gente? Então, hoje a gente tem um crescimento muito grande dos procedimentos endoscópicos, que são menos invasivos do que a cirurgia em si. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente tem por endoscopia duas alternativas antes de se pensar numa cirurgia bariátrica convencional, que seria o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica. Ambos são métodos que vão ajudar o paciente a um processo de emagrecimento. Então, associado a uma reeducação alimentar, a um estímulo a práticas de atividades físicas regulares, ele vai conseguir mudar esse hábito e vai emagrecer. Mas não é que a gastroplastia endoscópica ou o balão vão emagrecer o paciente, vão ajudá-lo a mudar o estilo de vida. Da mesma forma que uma cirurgia bariátrica convencional, né? Então, o controle da obesidade como doença é para a vida inteira. Como? Com mudança de hábitos. Então, o balão intragástrico, ele pode ajudar aquele paciente que já tentou fazer dietas e não emagreceu, que já usou medicamentos e não teve bom resultado, ou que realmente não teve boa resposta ao medicamento porque teve efeitos colaterais, então pode ser uma alternativa interessante. E como é que ele funciona no organismo? Quando a gente fala de um balão, qual é a sensação? É que realmente ele vai ocupar o espaço do seu estômago e aí você vai comer menos? Seria isso? O balão ele é um dispositivo de silicone que é colocado por endoscopia. Ele entra fechadinho, lá no estômago a gente vai inflar com líquido e ele vai ficar com o volume aumentado. Então você vai ficar com a sensação que você está cheio, que você já está saciado. Então ele faz o quê? Ele diminui a capacidade gástrica, vai caber menos nesse estômago e vai também retardar o esvaziamento gástrico. Aquilo que o paciente come vai demorar mais a passar através do balão e fazer a digestão. Então isso facilita com que o paciente tenha uma maior adesão ao tratamento, ao plano nutricional dele e estimule ele a fazer atividades físicas, para que quando a gente retire aquele balão, que também é por endoscopia, ele já com o peso ideal, mantenha esse peso através de uma mudança de hábito alimentar, né? Esse balão, ele tem um prazo de validade, que você falou que vocês colocam e depois retiram esse balão. Tem vários tipos de balão no mercado. A gente tem balões que duram 6 meses, 12 meses. A gente tem um balão com uma tecnologia diferente, que é o deglutível, que não precisa de endoscopia nem para colocar, nem para retirar. É como se fosse uma cápsula que o paciente engole, a gente infla o líquido no estômago e depois de mais ou menos 4 meses ele se autodegrada e é eliminado pelas fezes. Então é um balão que tem uma tecnologia diferente,
que é para aqueles pacientes que não querem fazer endoscopia, não tem indicação de endoscopia e também tem um bom resultado. Então, os balões, a gente vai avaliar caso a caso qual é o tipo de balão melhor para o paciente. Assim como a gastroplastia endoscópica é um procedimento que é como se fosse um sleeve, aquela mesma cirurgia bariátrica convencional que faz um túnel gástrico, diminui o tamanho, por endoscopia a gente pode fazer uma sutura, que é uma costura que vai tunelizar o estômago. Então ele vai ficar menor o diâmetro dele porque ele vai estar através de pontos reduzido. E aí o paciente vai ter uma menor quantidade de alimentos que vão caber nesse estômago, ele vai ter uma saciedade mais precoce e o esvaziamento também vai ficar mais lento. Então, por conta dessa restrição, ele vai conseguir seguir o plano alimentar, ele vai entrar numa atividade física regular e provavelmente ele vai manter essa perda de peso sustentada. E qual é a diferença de indicação para o paciente que vai para um balão ou que vai para a gastroplastia? Eu costumo falar que a gente tem que seguir passos, tem que subir degraus de escada, um de cada vez. Então, o primeiro degrau da escada é simplesmente melhorar o plano alimentar, mudar o hábito alimentar e fazer atividade física. Se a pessoa resolver fazer isso, ela vai emagrecer, só que não precisa de nenhum outro dispositivo. Só que, muitas vezes, a pessoa tem muita ansiedade e não tem aquele tempo. A gente sabe que é difícil. Difícil, então, para ajudar, a gente tem métodos que ajudam. Então, existem medicamentos hoje que pode ser o segundo degrau dessa escada, que vão ajudar a você fazer uma dieta e atividade física. Como próximo passo, a gente pode usar o balão intragástrico. Há um próximo passo, a gastroplastia endoscópica, para a gente chegar, então, num passo, vamos dizer assim, mais extremista. Que seria a cirurgia bariátrica convencional, porque já vai ter um risco aumentado, risco de complicações. Então, às vezes, a pessoa acha que deve logo fazer uma cirurgia bariátrica sem tentar nenhum método antes. Então, é muito importante lembrar que não basta fazer não existe um procedimento milagroso, não é? Todos os procedimentos vão ajudar o paciente a quê? A mudar o hábito de vida. Então, adotar um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Doutora, em relação à gastroplastia, que você falou que é essa sutura que você dá para diminuir um pouquinho e a pessoa comer menos, ela também tem uma questão de validade ou não? Então, nada é definitivo. Como eu falei, não existe um tratamento milagroso. Se o paciente com uma cirurgia bariátrica convencional, que ele fez, cortou lá o estômago e ficou menor, se ele não adere ao tratamento e começa a comer mais, esse estômago vai dilatar. Então, quando eu faço esses pontos, se o paciente não segue o protocolo, ele vai comer mais, ele pode romper esses pontos. Então, em geral, a cirurgia tem uma validade, assim, vamos dizer, validade, ela normalmente em 1 ano o paciente tem um excelente resultado. E se ele mantiver o controle da alimentação, atividade física regular, realmente vai ser o tratamento definitivo dele. O tratamento, digo, o controle definitivo da obesidade. Porque a gente tem que entender a obesidade como doença crônica, que tem que ser controlada para a vida toda. Perfeito. Então, no caso, se tiver esse reganho, aí existem outros tratamentos, que é o controle. Exatamente. No caso de pacientes que fazem a cirurgia do tipo bypass, né, a cirurgia de gastroplastia bypass, eles podem reganhar peso. Então, como a gente falou, muitos pacientes fazem a cirurgia esperando um milagre e acha que pode comer tudo que comia antes, não fazia atividade física e vai se manter magro. Não tratou a mente. Exatamente. Aí o que acontece? Ele reganha às vezes mais do que ele perdeu e chega pra gente esses pacientes. Então, como a gente falou, é o topo da escada. O que eu vou fazer depois que já fez uma cirurgia tão restritiva? Então, por endoscopia, nós também temos uma alternativa, que é a aplicação do plasma de argônio. O paciente, quando faz o bypass, ele tem uma anastomose, que é uma ligação entre o estômago, bem pequenininho que o cirurgião deixa, e o intestino. Essa anastomose, essa junção, é bem apertadinha. Então, no início, o paciente tem uma saciedade muito precoce. Ele não consegue comer, vamos dizer, um pedaço de pizza inteiro que já entala. Com o passar do tempo, ele realmente tendo um hábito desregulado, ele vai perdendo essa saciedade. E se não cabia um pedaço de pizza, hoje cabe 2, cabe 3. Então, essa anastomose, ela pode alargar o tamanho dela. Então, o plasma de argônio, ele faz uma eletrofulguração, quer dizer, que ele queima essa borda da anastomose, induzindo a uma cicatrização, que é uma restrição. Vai haver uma retração dessa anastomose e a ideia é voltar ela àquele tamanho de quando ele operou.
Então, não basta só fazer o argônio, a gente tem que fazer esse procedimento para diminuir o tamanho da anastomose associado a uma equipe multidisciplinar, que vai entrar com a mudança do plano alimentar, com a introdução das atividades físicas regulares e o controle de toda a equipe, inclusive o psicólogo, porque como a gente falou, é uma questão multidisciplinar. Mudança de mente, de hábitos. É mudança de pensamento para mudar o comportamento. Então, se a gente não focar tanto na nutricionista quanto no psicólogo, a gente provavelmente não vai ter um resultado satisfatório. Gente, não existe pílula mágica, não existe tratamento mágico, revolucionário, existem fórmulas de ajudar a gente no processo, como a doutora Keila está falando. E aqui a gente falou sobre esses tratamentos endoscópicos que podem sim ajudar a melhorar a qualidade de vida e ter resultados excelentes, mas tudo vai depender também do engajamento daquele paciente, né, doutora? Isso, além do que são procedimentos menos invasivos. Então, são procedimentos que não são cirurgia, que realmente tiram o paciente daquele risco maior de morbimortalidade. Então, a gente, se puder fazer um tratamento menos invasivo e ter um excelente resultado, é muito preferível, né? É verdade. Doutora, muito obrigada, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Keila Matos, falando sobre as perguntinhas da audiência. A doutora Keila vai responder as perguntas da audiência junto com Karina Vieira. Até já. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com o Saúde na Mídia e é um prazer recebê-los aqui conosco. Gente, nesse bloco você vai acompanhar já já as perguntas da audiência com Karina Vieira, as perguntinhas que você mandou pra gente no Instagram. Mas antes, eu tenho um recado para você. Quero falar para você de saúde, mas saúde com economia. Que tal cuidar da sua família sem gastar muito? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20. Isso mesmo, com R$20 você já tem acesso a médicos particulares, além de descontos de até 90% em medicamentos e muito mais. Gente, o Cartão Saúde, ele valoriza a diversidade e oferece cuidados para toda a família. Você pode colocar até 8 dependentes sem necessidade de grau de parentesco e contam com os melhores parceiros e profissionais de saúde do Brasil. Quer saber mais? Então é só apontar o seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Aí você vai direto para o site do Cartão Saúde, saber todos os detalhes de como se credenciar e ter o cartão de saúde para sua família. Cartão Saúde é acesso fácil, é saúde garantida. Chegou a hora do nosso quadro onde a gente tira as dúvidas da nossa audiência. Você que mandou perguntinhas pra gente, fique de olho com a Karina Vieira e a doutora Keila. E vamos de perguntas da audiência. Depois do tratamento endoscópico, o refluxo pode retornar? O Christian da Liberdade perguntou, doutora Keila. Oi, Christian. Então, pode retornar sim. Normalmente, o tratamento endoscópico da doença do refluxo, ele costuma ficar bem controlado entre 4 e 5 anos. Depois disso, realmente pode retornar e o paciente voltar a precisar de usar medicamentos. Mas, se ele mudar os fatores predisponentes que estavam facilitando esse refluxo, provavelmente ele vai ter muito maior dificuldade no retorno desses sintomas. E vamos de mais uma pergunta. Posso ter complicações e possíveis efeitos colaterais depois do tratamento endoscópico? A Fabíola do Coajap perguntou, doutora Keila. Bom, Fabíola, as complicações são muito poucas. Normalmente é hemorragia, sangra no momento do procedimento, mas o próprio dispositivo ele é capaz de fazer a hemostasia, quer dizer, parar esse sangramento. Normalmente não tem grandes complicações, o procedimento é simples, ele tem poucas complicações e o pós-procedimento costuma ser bem tranquilo, com uma dieta que realmente é orientada pela nutricionista, que começa com uma dieta líquida, pastosa e vai progredindo. E normalmente é um procedimento bem tranquilo, com baixo índice de complicações. E para finalizar, que tipo de orientações alimentares os pacientes podem esperar após o tratamento do refluxo? O Gustavo do Centro perguntou, doutora Keila. Oi, Gustavo. Então, depois que a gente faz esse procedimento, a nutricionista da nossa equipe orienta uma dieta inicialmente líquida, que passa a pastosa, que depois vai ser uma dieta normal, geral, como você está acostumado.
Claro que evitando o excesso de alimentos gordurosos, frituras, alimentos que são muito irritantes para o estômago e facilitam o refluxo, assim como bebida alcoólica e até mesmo o sobrepeso que vai facilitar o refluxo. Na hora que a gente controla esses fatores, você realmente terá uma resposta mais satisfatória. Muito obrigada, doutora Keila, pelas explicações. Com certeza agora a gente está um pouquinho mais por dentro desse assunto. E vamos para o nosso giro de notícias e daqui a pouquinho tem mais doutora Keila por aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para o tratamento do diabetes tipo 2, é o Mounjaro. Ele é prescrito, similar ao Ozempic, e também eficaz na indução de perda de peso, contribuindo para o controle do excesso de peso e obesidade. Conforme a Anvisa, as reações adversas mais frequentemente relacionadas ao novo medicamento estão ligadas principalmente à tolerabilidade gastrointestinal e à redução do apetite. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Bem-vindo de volta ao Saúde na Mídia. Agora vamos conferir uma matéria de Dar Água na Boca. A doutora Keila mostrou um pouquinho dos seus dotes culinários, em específicos de confeitaria, para Karina Vieira em mais um Tira Jaleco. Hoje o Tira Jaleco está especial. Doutora Keila está aqui paramentada. Veja se você reconhece. Para falar um pouco do hobby dela, da paixão dela por confeitaria. Não é isso, doutora? Exatamente. Então, na rotina estressante de correr de um hospital, de uma clínica para outra, realmente eu descobri na confeitaria uma paixão que me relaxa, que realmente não demanda tempo, porque às vezes as pessoas dizem, como é que você tem tempo? Mas quando a gente faz a coisa que a gente gosta, o tempo, na verdade, é irrelevante. Tá, essa questão do tempo. Sempre as pessoas dizem isso. Eu vi aqui uma super produção e o que me chamou muita atenção, o teu sorriso, o teu brilho, Exato. Quando você estava manuseando aqui. Cozinhar, assim, sempre gostei, desde que era criança. Nunca via receita, sempre gostava de criar e só sentia o sabor, já sabia fazer. Então, sempre gostei muito de cozinhar. E a confeitaria, realmente, na pandemia, eu comecei a realmente descobrir, a ver alguns vídeos no YouTube e comecei a fazer. E realmente é uma coisa que me agrada muito, que me relaxa. É um momento que eu fico nesse meu espaço, coloco uma musiquinha, as minhas filhas vêm, ficam juntas, o meu marido também. Então é um momento de descontração e de lazer. Gente, inclusive ela fez questão de receber a equipe aqui na casa dela. Esse é literalmente o cantinho dela. Exatamente. Vamos para a receita, vamos fazer esse bolo. Eu quero chegar na melhor parte. Então, a gente vai fazer uma massa de bolo tradicional, que realmente é amanteigado, bem fofinho, que faz a grande diferença no bolo, né? Porque o recheio sempre, às vezes você come um bolo cheio de recheio, você sente o gosto do recheio. Mas a massa, aquela que lembra a nossa infância, o bolo da vovó, é o que a gente vai ensinar a fazer agora. 500 gramas de açúcar, 500 gramas de manteiga, 12 ovos inteiros e 500 gramas de farinha de trigo com fermento peneirado. Então a gente vai começar colocando a manteiga. Posso ajudar? Como é que é? Claro. Olha a pessoa aqui totalmente desenvolvida na cozinha. Você vai ligar a batedeira, vamos lá. O esforço, né? Daqui. Pronto. Pode ligar, Karina. Vamos lá, devagarzinho. Meu Deus, como é que liga? Vai no 1, vai girando. Não sabe ligar? Isso, devagarzinho. Então, quando bate o açúcar com a manteiga, é importante você sempre estar uniformizando. E tem que clarear, bater bastante até clarear. Você vai ver que, olha só, a cor que já está. A manteiga bem amarelinha, bateu bastante, ficando uma cor bem mais clara, né? Então, tá na hora da gente colocar os ovos. Os ovos que são a alma do bolo.
importante, quando estiver adicionando os ovos, que seja aos poucos. Porque se você coloca os ovos de uma vez só, costuma talhar a massa. Então a gente vai colocando metade, depois outra metade, e agora está na hora de incorporar a farinha, que já está peneirada. Então tá pronta a nossa massa. Essa massa que a gente fez, então, eu tenho 2 kg de massa, eu vou fazer 4 bolos de 500 gramas. Então isso aqui vai me fornecer, eu tenho aqui 4 formas de 17 centímetros, cada uma delas vai ter a capacidade de 500 gramas. Então para os bolos ficarem do mesmo tamanhozinho, vamos pesar, né? Então aqui, ó, vamos pesar, vamos fazer a tara. Aqui a gente já colocou a massa nas formas e uma dica interessante é que o desmoldante ele não deve ser colocado no fundo e nas laterais da forma, porque senão seu bolo vai murchar no centro quando você tirar do forno. Então você coloca o desmoldante só no fundo da forma. As laterais não há necessidade de untar, mesmo naquela época antiga não precisa, porque aí o bolo vai assar retinho em cima, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o bolinho já assado. Bom, nosso bolo já assou e olha só como fica a nossa textura da massa. Cada unidade de 500 gramas a gente parte ao meio e aí você tem um disco. Então eu faço um bolo com 4 discos e 3 recheios. Então a gente vai colocar um disco, a gente prepara um molde, que seria um plásticozinho que fica realmente na forma de 17 centímetros e vai começar a rechear. Aqui a gente tem uma caldinha que é feita com água e açúcar, que serve para manter esse bolo bem molhadinho, tá? Então a gente, coloca a caldinha e vem com a nossa primeira camada de recheio. E a gente fez um brigadeiro simples, isso aqui todo mundo sabe fazer, né? Receita tradicional? É, receitinha tradicional. Mas pode ser qualquer outro recheio de preferência, isso, né? Recheio de frutas, a gente faz frutas vermelhas, faz de ameixa, castanha, que é aquele recheio tradicional, né? Que dificuldade. Mas o queridinho é brigadeiro mesmo. Brigadeiro e ninho é o que as pessoas mais gostam. Mais gostam, né? Exatamente. E é bem prático, né, doutora, de fazer. Sim. Aí a gente vai colocar a segunda camada do bolo. Vai novamente colocar a nossa caldinha. Vamos colocar um brigadeiro branco, que na verdade é um ninho, porque ele tem, além do leite condensado, leite ninho na massa. Essa quantidade a gente já sabe mais ou menos quanto tem num copinho desse, que é uns 300 gramas. E aí a gente vai montando as nossas camadas de bolo. Vamos colocar nossa terceira camadinha de bolo aqui. Caldinha novamente, né, Karina? Para ficar aquele bolo bem molhadinho. Uau! Gente, e o cheiro? E mais uma camada de brigadeiro tradicional. Camadas bem generosas, né? Porque tem umas camadinhas finas que a gente não gosta, né, Karina? Que tem que ser, se é para comer, a gente tem que comer direito. É, eu comer consciente, né? É. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, tu faz balão intragástrico para emagrecer e de repente tu faz bolo. Mas o comer consciente, se você gosta de bolo e você come bolo uma vez, uma ocasião ou outra, por que isso não pode estar incluído na sua dieta? Né? Tudo é equilíbrio. Até mesmo às vezes as pessoas acham, porque às vezes eu coloco post treinando e tal, então acham que eu não como. Gente, eu como de tudo. Eu como de tudo. Eu adoro comer. A gastronomia, para mim, até em viagem, eu já faço o meu roteiro baseado. É um prazer. Para mim é uma celebração. É um momento que a gente se reúne em casa com a família. Você vai. Eu no meu caso, eu não cozinho, mas eu como que o meu esposo, meus filhos cozinham. Até porque uma restrição muito grande, exacerbada, você se restringe, não come bolo de jeito nenhum que vai engordar, isso vai levar a uma compulsão. Vai chegar uma hora em que a pessoa vai comer o bolo inteiro.
Então, tudo é equilíbrio, como você falou. Então, esse comer consciente é muito importante que seja trabalhado, né? Para que a gente possa desfrutar dos prazeres, inclusive gastronômicos. Até mesmo de uma alimentação saudável, para a gente, aquilo tem que fazer parte da nossa rotina, a gente não vai conseguir fazer, no meu caso, né, doutora, você pode complementar. No meu caso, eu preciso ter aquele dia que, nossa, hoje eu vou comer o que eu gosto, hoje eu vou celebrar. Então, para mim, comida é felicidade. Até porque você ingeriu um pouquinho mais de caloria, mas se você queimou aquela caloria, ela não vai se acumular. Então, por que a gente engorda? Porque a gente come e não gasta. Então, na hora que a caloria está equilibrada, o gasto com o ganho, você vai manter o seu peso, né? Eu tô crente aqui que a gente vem fazer um bolo e a pessoa nos recebe com esse tanto de bolo. Para ver se está gostoso mesmo. Nossa, e vai ser desafiador, gente, porque eu vou agora para a melhor parte. Vamos experimentar, né? Lógico, vim aqui para isso, ver se a doutora Keila realmente como é que ela tá nessa produção de bolo. Ansiosa por essa prova. E água na boca. Deixa eu ajudar, né? Que eu tenho que ajudar com alguma coisa nessa matéria. Esse é de crocante, ameixa e chocolate. Lindo crocante. Pode falar de boca cheia? Gente, eu tô chocada com a doutora Keila Matos. Keila, para quem está precisando, está em casa, assistiu aqui a matéria e quer investir nesse negócio, o que tu sugeres? Bom, é um investimento muito bom. A lucratividade na confeitaria pode chegar de 200% a 300%. Então, o investimento inicial pode ser bem pequeno. Então, se a pessoa fizer um bolo e já vender com lucro de 200% a 300%, ele consegue ter material para fazer mais bolos, e daí começa. E assim, né? tudo que tá aqui são coisas simples, né? Que Coisas você encontra no simples. supermercado, numa casa de produtos para festa. Exatamente, aqui em São Luís já tem várias casas especializadas, né? Então você começa a comprar produtos mais simples, os utensílios básicos e consegue realmente iniciar um negócio. Que maravilha. Amanda Couto, é com você no estúdio. Eu sei que tu adora bolo, amiga. Vou ver se eu levo um pedaço pra ti. Gente, vocês não trouxeram um pedaço desse bolo lindíssimo pra mim. Não acredito, doutora. Como assim? Vocês não trouxeram, Karina? Deixaram lá a gente com água na boca. Vamos fazer outro, né, Vamos Karina? fazer outro. Então, conta pra gente como é que foi isso, essa paixão. Dá pra conciliar a medicina com a confeitaria? Então, na pandemia, acaba que a gente precisou ficar em casa, né? Então, fiquei 3 meses em casa e eu sou muito elétrica, não consigo ficar parada. Falei, não, tem que descobrir alguma coisa. E aí, comecei a ver o YouTube sobre como que faz bolo com chantininho e os bolos confeitados. E aí, comecei a praticar. Comecei a fazer, na verdade, sempre gostei muito de cozinhar. E aí, falei, vou fazer bolo confeitado. Porque aí, nos aniversários, em casa, eu não vou mais comprar. Só que Arrasou. comecei a gostar tanto. E antes passava 4, 5 horas para confeitar um bolo, hoje fazem 30 minutos. Olha Então, isso. se você quiser um bolo para amanhã, eu faço, porque não me faz perder tempo. Na verdade, é uma coisa que me dá prazer, que me faz relaxar. Vocês viram lá no meu espaço, eu boto minha musiquinha, faço rapidinho. Então, é um momento de lazer que realmente eu gosto. E tem jeito pra coisa, que isso é muito importante mencionar. Uma delícia de bolo. É, tem que ter talento também, né? Sempre gostou de cozinha, sempre? Sim, cozinho muito, sempre fiz muita coisa salgada, comida, eu gosto muito de fazer, cozinhar para minha família, mas realmente
culinária doce não tinha feito ainda, mas aí comecei a gostar realmente, os bolos confeitados foram realmente uma paixão, e realmente agora faço todos os modelos, estou bem Você tá prática. fazendo até o mexão, E né? Karina, você já Como ela é marqueteira. Você já está apta a fazer uma batalha de bolos confeitados? Não, aí, com a doutora amiga, Keila? tu já não Karina força a história, mas assim, eu incentivei, né? Eu auxiliei a doutora fazendo com a doutora. Contou a quantidade de ovos, farinha, Isso, açúcar. o que ela queria, eu pegava, dava pra ela. Fazia o mise en place, né? Porque isso aí eu adoro, eu quero tudo prontinho pra eu fazer e depois alguém pra lavar as louças também, porque eu não faço. Não, eu não lavei a louça, porque eu tava... Ela era convidada. Eu era então, convidada, eu não Pois lavei é, a louça. essa parte não é comigo Mas eu também. incentivei, fui ver a textura do bolo, né? O fofinho, se estava fofinho. E passou no teste. Passou no teste. Exatamente, ah, que bom. Aceita encomendas? Sim, faço sim, Pra- não faço. Qualquer pessoa que quiser encomendar pode Faço, encomendar um bolo. faço. Muito bem, Karina. Vamos colocar aqui já na minha lista de encomendas de bolo. Pronto, cake art. Pronto, obrigada, doutora. Imagina, o prazer foi meu. E hoje no Fazer o Bem você vai conhecer o projeto FADA, que ajuda crianças com necessidades especiais, tanto com momentos de lazer, com doações. Acompanhe conosco. O projeto FADA é uma iniciativa de caráter social que já realizou 10 edições, todas dedicadas ao apoio de crianças com necessidades especiais. Durante essas edições, as crianças receberam atendimento médico, odontológico, assistência nutricional e orientações para suas famílias. O objetivo é promover sua inclusão social. No ano de 2022, mais de 300 crianças foram beneficiadas por esse projeto. Cada uma delas recebeu um brinquedo, um kit odontológico e uma cesta básica, proporcionando um suporte abrangente. E para mais informações sobre o Projeto FADA e como contribuir no deste ano, sinta-se à vontade para entrar em contato através do Instagram, @Projeto FADA Maranhão. E o Saúde na Mídia fica por aqui. Depois desse Saúde na Mídia delicioso e muito informativo para você, a gente espera você na próxima semana. Mas a gente também está na rede social, você pode participar com a gente no @Saúde na Mídia Oficial e no YouTube, assistir esse e outros programas que estão por lá. Com certeza, gente. Acompanha, a gente segue, se inscreve no canal Saúde na Mídia Oficial. A gente está te esperando por lá. Sugere pauta pra gente também, tá bom? E até o próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.